Goiás, velha Goiás, quem em teu berço nasceu, quem já te viu e em teu seio residiu, de ti se esquecerá jamais. Fecho os olhos e sonho. De ti me lembro tanto que te pintar, como gostaria. Queria o teu encanto em tela aprisionado, para que estranhos olhos também pudessem ver-te, e estranhos corações também querer-te. Eternas, vigilantes, as serranias que te cercam sempre estão. Por elas passa uma brisa, e o perfume que traz, voluptuoso, é suave, é leve, perfume do sertão. Dom Francisco, ermita de Santa Bárbara, formoso cantagalo, e mais ao longe, distante e enfumaçada e tranquila, a Serra Dourada. É sentinela avançada, é ainda proteção. Aos pés dos verdes morros, a cidade se estende cintilante. No dizer do poeta, é pérola engastada, no verde jade de concha fascinante. E o coração feliz e a alma em festa, pela cidade passeio em minha recordação. Ponte da Lapa, do Carmo, Cambaúba altaneira, Rio Vermelho, as pedras, as lavadeiras, Cruz do Anhanguera, de tão distante era, e ainda o mercado, os cargueiros, buscadeiras d'água, burros com lenhas tocados por lenheiros. Toda a cidade eu percorro em minha recordação. Rua do Carmo, garbosa, Rua Nova, tão velhinha, Rua Direita, tortuosa, de todas a mais tortinha. E em tardes de procissão, as ruas engalanadas, os enfeites andores, e o povo todo passando sobre um tapete de flores espalhadas pelo chão. Amigos pelas esquinas, pelas janelas e umbrais. Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Em 27 de outubro de 1913, nascia Maria do Rosário Fleury, ou simplesmente Rosarita Fleury, sendo a filha primogênita do jovem casal Heitor Moraes Fleury e Josefina Caiado Fleury. Após o nascimento da filha, comemorando com familiares e amigos, Heitor brindou com uma canção intitulada Tango Rosarita, composição de sua autoria em parceria com o primo Odilon Quineipe Fleury Curado, seu companheiro de serestas.
casa dos meus avós nasci, mas a saudade grande é da rua Rosa Gomes, por onde anos morei, e onde há nos quintais tanta fruteira bonita, plantada pelos meus pais. Ela já tinha, desde criança, a vontade de escrever. Lá pelos seus 8 anos, meu avô gostava, ia para o escritório toda noite. O tempo que ele estava em casa era sempre no escritório. E ela gostava de acompanhá-lo, porque ela ajudava muito ele. E ele gostava da companhia dela. Então, muitas vezes, ele a incentivava a escrever. E ela falava assim, eu quero ser escritora. Achava que ser escritora era o ponto mais alto de uma escala de cultura. Então, ela achava muito importante ser escritora. Ela lia livros, ela gostou demais de um livro chamado A Cabeçuda. E ela não sabe o autor do livro, mas ela se imaginava como essa menina que tinha no livro o apelido de Cabeçuda. Nos momentos de folgas, não passava mais em brincadeiras com os primos. Encantada com o prazer da leitura, passou a ler outros e mais outros livros e romances, e sonhando em ser escritora. Tia Gita, tia Grazi e tia Teté, que são minhas tias trisavós, né, que eram tias de Rosarita. Elas buscavam também algumas obras no gabinete literário e davam para Rosarita ler. O aroma forte dos cajás pairava no ar. Rosarita e Maria, ao voltar da escola, decidiram pegar os cajazinhos caídos sob as folhagens e pedras na rua do Largo da Matriz. Elas os colhiam e os limpavam na saia do uniforme, saboreando-os ali mesmo. Eram picantes e gostosos, de uma acidez agradável e sabor adocicado. Durante a busca pelos cajazinhos, um senhor de cabeça branca na janela de sua casa observava as meninas. Educadamente, lhes ofereceu uma vara com um copinho pregado para que pudessem colher diretamente do pé. Minhas filhas, não comam cajás da rua. É fruta suja, perigosa, podem fazer mal. A rua é suja e muita gente cospe nela. O senhor está falando comigo e minha irmã? Claro, estou lhes oferecendo uma vara. Sabe com quem está falando? Sou a filha de Heitor Fleury, aquele homem que o senhor xingou de cachorro e um tanto de nome feio. Agora vem falar conosco? Querer mandar em nós? Não quero sua vara nem seu copo, e como quantos cajás da rua eu quiser. Acho que a rua, com toda a cusparada que tem, deve ser mais limpa que a sua cabeça. A menina encheu o bolso de frutas e seguiu o caminho de casa, onde, juntamente com Maria, narrou o fato à sua genitora, que as repreendeu duramente pela falta de educação. À noite, ao ajudar o pai nos serviços do cartório, ele lhes perguntou sobre a discussão com Eugênio Jardim. Todo sorridente, ele disse que tinha 2 filhas valentes, mas que nunca havia pedido para entrarem nessa briga e que considerava esse assunto com o presidente encerrado. Na Matriz, reza-se o terço. No Largo do Chafariz, a bandinha toca seu forom, pim, 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 a embalar as ilusões das mocinhas no jardim. E tudo isso relembrando Goiás, formosa Goiás. Sinto que quem já te viu, esquecer-te, não, jamais. Reencontro com a amiga Dolly em um passeio de férias na fazenda de Chico Honório foram dias inesquecíveis. As visitas aos vizinhos, passeios a cavalo, o carro de boi do engenho. E ao entardecer, as estripulias com cavalos sem arreios, baixeiros e cabreços. Montávamos e disparávamos pelos pastos. Foi assim, naquele entardecer em que encontrávamos, longe da casa, aquele lago, e que resolvemos atravessá-lo a cavalo. À noite, juntávamos ao redor da fogueira para jogar conversa fora. Lembranças que ficaram. Lindas lembranças que o tempo procurava, mas não consegue apagar. Não é preciso dizer que não fizeram isso.
Carandacha percebeu pelos cavalos molhados. A amizade que vi brilhando em seu olhar foi meu apoio e incentivo para a batalha ganhar. Por isso peço a você e a quem for que precisar, não negue a luz da amizade que brilha em seu olhar. Rosarita iniciou seus estudos com os pais. Depois, resolveram colocá-la na escola. Inicialmente, colocaram na escola de Dona Fani de Camargo, que era uma senhora carinhosa. Depois, foi para a escola de Dona Maria Peclá. Por fim, chegou ao Colégio Santana, onde concluiu o curso normalista em 1929. Quando ela estudou, ela se formou em Goiás e ficou 1 ano e meio, mais ou menos, no Colégio Santa Clara, já moça. Inclusive, quando ela foi para o Colégio Santa Clara, foi uma exceção que as irmãs fizeram, a pedido do meu avô, Heitor Fleury, porque minha mãe queria aprender piano, queria aprender artes domésticas. Na época, a arte doméstica incluía bordado, pintura, culinária. Então, a parte de arte dela, ela deve ao Colégio Santa Clara. Há tanto anseio por notícia tua, há tanto anseio e não me escreves nunca, que te fiz eu, a mim mesma pergunta. E o céu, as flores, o manso ribeiro, a brisa, o sol e tudo, o dia inteiro a responder-me e nada fizeste. Sempre o amaste muito. Ela começou assim, fazendo versinhos, e talvez ela tivesse um livro em casa, mas nunca vi esse livro, porque quando ela mudou para Goiânia, então aí ela começou a publicar em alguns jornais, já versos mais maduros. Queria aquele retalho que tem uma casa grande, sombria, bem achatada, que possui lá no quintal as belezas sem rivais, de uma frondosa mangueira, cajueiro, uma parreira, plantados, sim, por meus pais. Queria aquela varanda sossegada, espaçosa, de onde eu avistava lá no vizinho terreiro minha avó, santa velhinha, mandando suas galinhas que fossem para o puleiro. Oh, sim, eu tenho saudade daquele quarto singelo que sentiu desabrochar meu sonho de mocidade, onde eu dormia a cantar e de onde, ao romper do dia, o sino do campanário da Igreja do Rosário me acordava para rezar. Ah, se eu pudesse cortar, para seu vestido enfeitar, minha Goiânia bonita, esse retalho de chita, do vestido de Goiás, mas nisso nem vou pensar. O poema Retalho, ela descreve a saudade que ela tinha da cidade de Goiás, o movimento com as amigas da cidade de Goiás. E ela gostaria de unir os retalhos da velha cidade e colocar na Coxa Nova, que era Goiânia, que era uma cidade nova, futurista. Como é lindo o seu vestido, minha Goiânia, princesa dessas campinas de cá. Você, Goiânia imponente, é flor de maracujá, é bem o orgulho da gente. Gosto quando você passa, na minha imaginação, com seu andar majestoso, emblema de uma raça que há de fazer do sertão um estado futuro. O seu vestido é tão belo, feito assim, de cetim caro, de um verde quase amarelo. Empresta-lhe um brilho raro, esse seu vestido belo. Gosto também do desenho que você traz no vestido, nesse seu vestido raro. Desenho bem colorido, de palácios encantados, de bangalôs enfeitados, cheio daquela frescura do romper das madrugadas, com estrelas em noite escura, com noites enluaradas. E como você é catita, minha Goiânia queimada, com tanta coisa bonita no vestido desenhada. Mas, se algum dia eu pudesse, minha Goiânia catita, tirar assim um pedaço daquela roupa bonita que veste a minha Goiás, aquela roupa de chita, com desenhos coloniais, se eu pudesse, eu traria. E que bom que não seria!
mas que era muito isolada, ela não tinha amizade assim, não tinha moças, não tinha festas, e ela sentia falta dessa união que havia em Goiás. Muita juventude, muita festinha, muitos encontros, serenatas, e Goiânia não tinha. E também participou de 2 concursos na Academia Goiana de Letras, recém-fundada, isso nos anos de 31, 32, e ganhou o primeiro prêmio, das 2 vezes que ela participou. A poesia de Rosarita transcorre de uma maneira descritiva ao mostrar usos, modismos, costumes, tradições, coisas ligadas às histórias da cidade de Goiás, de Goiânia, de Corumbá de Goiás. O seu poema Goiânia foi premiado pela Academia Goiana de Letras no ano de 1942, com o advento do batismo cultural de Goiânia. Cortando o capinzal esverdeado, a estrada larga e formosa vai até perder de vista. Parece uma cobra, imensa e preguiçosa, refestelada no chão. Na ponta dessa estrada está Campinas. Ela olha Goiânia, olha e fica pensando em como cresce e se alinda essa Goiânia que viu nascer e quer bem. E Campinas estende os seus braços de casas, estende-os, numa ânsia incontida de chegar até cá, de abraçar a cidade todinha e ser Goiânia também. No Natal de 1942, Rosarita e Jerônimo resolveram marcar o casamento. Março era a data. O noivo ainda morava no Rio. E a Segunda Guerra Mundial dificultou a vinda de parentes para Goiânia. Era tempo de escassez de combustível. No dia do casório, sem carro por falta de gasolina para irem à igreja, foram todos para o casamento a pé. No trajeto, havia muita lama devido à chuva na madrugada anterior. O casamento no religioso aconteceu na Capela Nossa Senhora Maria Auxiliadora. Já o casamento civil aconteceu na casa dos pais de Rosarita. E no dia seguinte, já foram embora para o Rio. O nosso amor antigo, os passeios contigo em noite de luar, o teu olhar buscando o meu olhar, e no azul do céu, tanta estrela brilhante a boiar. Quero tudo esquecer, mas sem querer, começa a reviver os sonhos que sonhamos. Um lar tranquilo e doce, por pequeno que fosse, entre violetas, lírios e verbenas. E nas tardes amenas, nós dois e o nosso amor, a sonhar, a sonhar. Ela já tinha mais de ano que ela fazia o livro lá em Araguari. Ela foi escrevendo de 46 a 48, 49, o romance. E quando o romance estava até mais ou menos pronto, e ela já preocupava em como editar esse romance aqui em Goiânia. Ela ficava comentando com meu pai, quando for para Goiânia, vamos levar o romance, o livro, vamos ver o que eles acham, se a gente publica, se a gente não publica. Aí, nisso, um dia, o diretor da Estrada de Ferro gostava de... Ele tocava violão e gostava de fim de semana, quando ele tinha tempo, ir após o jantar lá para casa e fazer uma roda de seresta. Ela comentou, ou meu pai, não sei, comentou com ele esse desejo que ela estava escrevendo e que ela queria publicar esse romance. Aí ele falou assim, não, me passa o romance. Ele até assustou, falou assim, nossa, ele queria ler o romance para ver se ele gostava também. Aí, quando ele pegou aquele calhamaço de digitados, de letras de papel digitado, eram grossos, quase 300 páginas. Aí ele falou, nossa, mas isso aqui, tudo que você fez? Ele assustou, porque ele estava com a ideia de fazer na gráfica de lá, de Araguari. Aí ele falou assim, porque eu estava querendo fazer na gráfica, mas isso aqui eu acho que tem que ser uma gráfica mais avançada. Aí ele falou assim, mas eu vou ler, eu vou levar para casa e vou ler. Ele achou que fosse ler ali, uma coisinha mais
ligeira. Aí levou e quando voltou, daí uma semana ou duas com o livro, ele falou, não, nós vamos fazer aqui na gráfica mesmo, já olhei a possibilidade, mas o doutor Jerônimo compra todo o papel, porque a gráfica, e eu dou o trabalho da gráfica é a tinta, mas o papel, que é o mais caro, ele compra. Aí ficou assim, meu pai comprou um tanto de papel e ele foi reproduzindo. Mas essa reprodução, para minha mãe, foi muito triste a fazer esse livro lá, porque as pessoas da gráfica não tinham nem primário completo. Então, muitas vezes, a fala do negro, que ela escrevia errada, como o negro falava, a turma da gráfica achava que ela tinha escrito errado, então começaram a corrigir a conversa do negro. E ela mandava tudo ajeitado para ela dar uma lida, e ela falou, meu Deus do céu, virou tudo o contrário. Então, eles iam mudar a fala do negro, e ela consertava de novo, escrevendo errado, e eles consertavam de novo. Não, foi muito difícil. Minha mãe falou que foi muito difícil, mas o livro saiu por lá. O primeiro livro saiu por lá. As pessoas que não eram alfabetizadas falavam como pessoas não alfabetizadas. Quando ela mandou os exemplares, os rascunhos para a editora mandou revisar, como se fosse possível mudar a realidade de um país por meio de uma revisão ortográfica, né? Porque, para a época, não deveria, não era de bom tom, não se deveria publicar uma obra com erros crassos de língua portuguesa. E aí ela tentou, só acho que na segunda ou terceira publicação que ela conseguiu, essa independência, que as pessoas começaram a entender que ela estava somente reproduzindo a fala das personagens subalternas do jeito que elas são. Sânscrito, minha Eugênia. Louvado seja! Mas você por aqui? Alguém doente em Santa Lúcia? Que doença que nada, Eugênia. Eu vim foi trazer um bilhete do seu Alfredo. Panhanhá? Toma. Leia-se apronte que o bainho tá lá na porta, prontinho, iniciar pra modo de Yanhã pular em cima dele. Prima Eugênia, toma a liberdade de mandar com José um animal encilhado, para que a senhora venha a Santa Lúcia. Precisamos muito de seus conselhos em assuntos que falem de perto de nossa felicidade. Ângela lhe envia um abraço do primo afeiçoado e amigo reconhecido Alfredo. O lançamento foi aqui em Goiânia, que ela já morava aqui. A crítica parecia favorável, muita gente que já tinha lido gostava, principalmente da família, gostava demais da história, achou muito bem escrito o livro, embora os erros, percebia-se que o erro era da gráfica, os erros de português e alguns erros mais. Ela falava, gente, tá com muito erro de português, não repara, a gráfica deixou a desejar, mas devagarzinho a gente faz outro romance, outra edição. A cunhada de minha mãe, que morava no Rio, Julieta, Augusta, irmãs de meu pai, elas queriam um livro, e minha mãe, então, por correio, mandou o livro. E elas gostaram demais do livro. E resolveram, e como elas liam muito, e acompanhava as edições publicadas e aceitas pela Academia Brasileira de Letras, elas viram que havia um concurso e resolveram inscrever o livro sem falar com a minha mãe. Pegaram o livro que elas estavam com ele e mandaram o livro para a Academia Brasileira de Letras, numa inscrição, se não me engano, foi inscrição número 25, lá na Academia Brasileira de Letras. Mas não falou nada para minha mãe, ela não estava sabendo. Quando ela ficou sabendo, foi a premiação já.
E foi surpresa até para minhas tias, porque elas achavam que o livro ia ganhar o segundo, terceiro lugar, mas nunca o primeiro. E foi na área feminina, com esse prêmio Júlia Lopes de Almeida, que ela conquistou o primeiro lugar e foi a primeira escritora goiana a receber a premiação da Academia Brasileira de Letras. Questões sociais, culturais, econômicas da cidade de Goiás ainda no final do século XIX, com traços familiares, tradições, usos, costumes e modismos da família, e ela traça a linha que conduz o seu romance é justamente a união ou a dissolução, esse paradoxo entre união e dissolução familiar, que, segundo alguns notaram, era um traço da família de sua mãe, a família Caiado Fleury, que lhe trouxe, inclusive, alguns dissabores, porque fizeram analogias com certas situações que aconteceram com eles no passado. Foi o romance que ela escreveu, Elos da Mesma Corrente, onde ela vai falar das famílias tradicionais, e um romance que marcou época no estado de Goiás. Um romance em que ela coloca a situação da mulher na obra. A personagem Ângela é uma personagem forte, assim como são todas as mulheres fortes de Goiás. Então, Rosarita Fleury simboliza uma das personalidades mais ilustres da cidade de Goiás. Aliás, foi a primeira romancista a receber o prêmio Júlia Lopes de Almeida. Esse prêmio é dado para os grandes escritores brasileiros. Receber esse prêmio pela Academia Brasileira de Letras foi um reconhecimento da grandiosidade da literatura de Rosarita Fleury. Para mim, o livro Elas da Mesma Corrente é como se fosse E o Vento Levou Tupiniquim, porque é brasileiro, mais simples, tudo, mas é mais ou menos a mesma história de fazenda, dos amores, da história das filhas. Eu acho ele me lembra muito E o Vento Levou, que para mim é o melhor livro que eu já li. O meu de Vento Ivante, O Vento Levou, que são de escritores estrangeiros, né? Agora, brasileiro, para mim, o melhor romance que eu já li até hoje foi Elos da Mesma Corrente. Falar do livro de Dona Rosarita Elos, voltando ao livro Elos da Mesma Corrente, para mim é a grande obra do estado de Goiás. O livro Elos da Mesma Corrente, ele traduz um momento e traduz um momento histórico da nossa cultura, da cidade de Goiás, tudo foi herdado. Ali aparecem os costumes, os hábitos, que hora que as pessoas deitavam, que horas que acordavam, o que comiam, como que as pessoas se divertiam, o que vestiam, né? Como que as pessoas lidavam com seu filho, com a educação, as escolas. Ela da Mesma Corrente é um livro fantástico. Com a premiação do livro pela Academia Brasileira de Letras em 58, muitos escritores aqui de Goiânia acharam que ela poderia entrar para a Academia Goiana de Letras. E ela, então, ficou muito satisfeita. Falou, oba, tomara que eu entro mesmo, tudo. Mas o presidente da Academia Goiana, quando o boato saiu até no jornal, Crônica de Jujuca, falando que ela merecia entrar para a Academia Goiana de Letras, o presidente veio conversar com minha mãe e falou, olha, eu gostaria muito, mas o Estatuto da Academia Goiana não permite mulher entrar. O Estatuto é baseado no Estatuto da Academia Brasileira de Letras e francesa também. Então, o Estatuto não permite mulher, escritor é só homem. E ela ficou muito triste com isso, porque foi a primeira barreira que ela teve, assim, mais forte, que negava algo a uma mulher, né? Ela falou, nossa, uai, isso é demais. E logo espalhou essa notícia que ela não ia poder entrar, porque a academia não permitia a entrada de mulheres. Naquela época em que as mulheres elas eram praticamente discriminadas na sociedade,
A própria Júlia Lopes de Almeida, que ajudou na fundação da Academia Brasileira de Letras, ela não pôde participar de uma dessas cadeiras, ficando a cadeira ocupada pelo seu esposo, sendo que ela, que foi a guerreira, a pessoa que abriu os caminhos dentro da academia para mais tarde Raquel de Queiroz ocupar uma cadeira. Até os pensamentos das personagens ela retrata, né? É um discurso indireto, implícito, muito interessante, que na época não era muito comum na literatura, então ela trabalha essa voz feminina, esse lugar feminino, esse espaço feminino no que foi dito, na caracterização dessas personagens e até no silêncio dessas personagens. Isso é uma coisa muito revolucionária na literatura. A primeira revolução, inclusive, eu considero, é o fato de ela, uma mulher, ter escrito um livro usando o próprio nome naquela época, porque normalmente elas usavam pseudônimos, não era permitido, a mulher não era considerada uma mulher de boa família, a sociedade não via com bons olhos se a mulher se abria para esse mundo literário, ou das artes de uma forma geral. Então, para mim, o primeiro rompimento que a Rosarita promove é esse em escrever. Ela retrata a voz dos excluídos. Ela mostra todas as vozes, inclusive, com ênfase, a voz dos excluídos. Então, isso é muito, muito importante, tanto do ponto de vista do feminismo, quanto do ponto de vista da literatura, da arte, da cultura de forma geral. Em ambos os romances, Elos na Mesma Corrente e Sombras em Marcha, os personagens femininos são marcantes. Em Elos na Mesma Corrente, a personagem Isabel Vilhem tem o fio condutor da narrativa da força da mulher, do matriarcado da cidade de Goiás e das mulheres que ficavam solteiras para cuidarem dos pais. Então aqui tem o traço da personagem Isabel, e em Sombras em Marcha, a personagem Sabina é uma menina buliçosa e frenética que dá um sabor, uma constância à narrativa, e é uma menina que movimenta a narrativa, uma personagem muito importante. Há traços bonitos em Elos na Mesma Corrente, de descrições de festas no Palácio Conde dos Arcos, de procissões. Em Sombras em Marcha, a festa da rainha de Nossa Senhora do Rosário, em que uma escrava se transformava em rainha. Então são tradições, muitas das quais desapareceram, e marcas de relações amorosas, conflituosas, questões de casamento, questões de fidelidade, até uma certa sensualidade com a personagem Isabel, com a personagem Carolina, que é uma certa cena erótica, com o personagem Marcelo. Então são descrições muito sutis que a autora, que era uma mulher fechada, Rosarita Fleury, não era uma mulher expansiva na fala, ela não era uma pessoa de fala fácil, ela era uma mulher reservada, que se derramava na sua narrativa e que ela realmente mostrava a sua visão de mundo e como ela contemplava o mundo e principalmente o papel da mulher. Meu avô então falou assim, eu não vejo razão para você ficar triste. Por que você não funda uma academia feminina de letras? Levanta a bandeira das mulheres goianas. Você já levantou com o prêmio, agora levanta com a fundação de uma academia feminina de letras. E foi o que ela fez, mas não naquela época. Deu tempo ao tempo e 10 anos depois ela já era secretária lá no Instituto de Educação de Goiás. Ela já tinha passado por... já estava morando aqui em Goiânia, né, 10 anos depois. Ela então, junto com as professoras de lá, ela foi trabalhando a ideia, chamou Nelly Alves de Almeida, que era professora de português, falou da ideia, ela achou ótimo, então falou, então você vai me apoiar. Chamou a Ana Braga, que era professora também lá, inclusive na época ela era até deputada também,
e falou: Ana Braga, você ajuda, você tem livro escrito, você gosta, é boa no discurso, vamos fundar a Academia Feminina de Letras. E as três juntas, durante um ano, prepararam a fundação da Academia Feminina. Na época, pela importância das mulheres que existiam em Goiás, justifica demais a fundação dessa academia. Tinha a poetisa Ieda Schmaltz, tinha a Spencieri na música, que era conhecida até fora do Brasil, a Cora Coralina. Então, havia muitas escritoras importantes aqui no estado, sabe? E que merecia mesmo essa organização da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Começaram a fazer pesquisa. Você mora em tal cidade? Quem tem expressividade lá? Morrinhos. Aí Morrinhos logo descobriram a família da Azilda Diniz. Aí entrou a Azilda Diniz, fizeram o convite direto para a Azilda se ela interessaria entrar na academia. E assim foram feitos. E várias cidades, as maiores, muitas, eles conseguiram, mas também cidades longes, como Catalão, elas resolveram, então, que não teria como convidar uma acadêmica, uma escritora de Catalão, se ela não poderia participar. Então, logo, no fazer o estatuto, elas já estipularam que a cidade tinha que ser vizinha de Goiânia, porque era mais fácil a participação das acadêmicas nas reuniões da academia. Porque fazer a reunião sem as acadêmicas presentes também não adiantava, a academia não ia para frente. Então, ficou assim. Então, Morrinhos, Anápolis, tiveram sempre representante, Anápolis, Morrinhos, Inhumas, cidade de Goiás, que tinha várias escritoras, cidades aqui de 2, 3 horas, dava para ser membro da academia. E assim continua até hoje. A posse da Academia Feminina de Letras foi realizada em 1969, em 9 de novembro de 1969. E foi uma festa muito bonita, uma festa muito concorrida. Toda a grande sociedade de Goiânia, a alta sociedade, a sociedade dos escritores e artistas estavam presentes. A Assembleia ficou lotada. A primeira mesa foi ela na presidência, Nelly Alves na segunda vice, e na primeira vice, Ana Braga. E a secretária Silvia Nascimento. Fez uma história. Ela, uma mulher avançada para o seu tempo, criou em Goiânia a Academia Feminina de Letras e Artes, a FLAG, né, juntamente com outras amigas e companheiras, e através da Academia Feminina de Letras, ela revolucionou a arte, e a cultura e a literatura goiana. Rosalita Fleury, um símbolo e um mito da literatura feminina no estado de Goiás. Ela representa a pujança e a força da mulher goiana no trato com a linguagem. Escritora nascida em 1913 e falecida em 1993, aos 79 anos de idade, representa a marca da identidade da mulher goiana na formação de nossa história cultural. Ela foi a grande mãe da literatura feminina no estado de Goiás. Rosalita Fleury contribuiu muito com a nossa cultura. Contribuiu, sim. Porque a gente sente um orgulho. Rosalita Fleury, um ícone da literatura, do conto, da poesia e do romance em Goiás. Ela faleceu no Dia da Poesia, 14 de março. Eu acho que foi uma coincidência, mas foi muito interessante também, porque a gente gosta até aqui na academia de comemorar esse dia, com muitas acadêmicas declamando poesias, lendo textos e eu prestando homenagem a ela. Doloroso anseio, misto de incerteza e de receio. Desejo que nem sei dizer, se é de um bem que gozei e passou, se é de um bem que sempre espero e ainda não veio. Sentimento indeciso que me invade. Creio ser a visão da felicidade que o destino matou. Mas bem ao certo definir quem há de que o que seja a saudade. Ela sempre está em tudo e em toda parte. No perfume, na cor, no som, na arte.
É a graça pura do céu anilado, doçura infinita do relvado. É o pôr do sol em brasa, é ainda a velha casa, onde o silêncio é enorme, impressionante, de instante a instante, amordaça farrapos de sonoridade. Saudade.